recebendo aqui nos estúdios da CBN o presidente da Compesa, o presidente Alberto Tavares. E aí você pode enviar sua pergunta através dos nossos canais de comunicação, os nossos e-mails e o painel interativo. Presidente Alberto Tavares, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, é bom saber agora, né, que, de certa forma, a Compesa, que era agregada direta à Secretaria de Recursos Hídricos, porque tinha na pessoa de João Bosco um único representante, agora a bronca fica com o senhor com relação à Compesa, né? Olha, agora as notícias que a gente teve hoje, presidente, pelo menos o Jornal do Comércio trouxe hoje, boas notícias, né? Notícias. Vamos começar com essa questão das parcerias público-privadas. É pretensão da Compesa começar a fazer isso para esses municípios da região metropolitana? Como é que o senhor pensa em iniciar esse processo de PPP? Aldo, em primeiro lugar, as notícias são boas porque elas decorrem de 4 anos de trabalho, um trabalho dedicado, um trabalho bem planejado com a liderança do governador Eduardo Campos, que fez a parte dele de conseguir alavancar recursos para a Compesa, e com a direção do presidente João Bosco, do agora secretário João Bosco, né, que organizou um planejamento estratégico, né, montou uma equipe muito comprometida, muito coesa, para que a gente pudesse começar a diminuir esse déficit que existe de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, se a gente continuar com o investimento, com a média de investimento, olha que a nossa média ela cresceu muito nesses últimos 4 anos, mas se a gente continuar sem inovar no esgotamento sanitário, a gente vai passar mais 50 anos. E as gerações que hoje, né, sentem essa necessidade, as gerações que hoje, as crianças que têm problemas de saúde por questões de esgotamento sanitário, não podem esperar. Então nós precisamos criar alternativas que permitam com que a Compesa possa acelerar esses investimentos e antecipar esses benefícios. E é para isso que nós estamos estudando desde 2007 uma forma diferente de fazer investimentos para que a gente possa fazer um investimento num volume muito maior do que foi feito em toda a história da Compesa. Agora veja, por falar em investimento, eu falava com o senhor agora há pouco fora do ar, aquele problema que a Compesa tinha com a Caixa Econômica acabou, né? Porque vocês tinham era uma dívida, era, presidente, e não podiam tomar empréstimo para a realização de obras, e isso se resolveu, né? Exatamente. Em 2001, houve uma tentativa do governo anterior de privatizar a Compesa. Essa foi uma tentativa que foi frustrada, assim, não apareceram, a empresa não estava em condições de ser vendida, né? E o governo fez uma negociação com a Caixa Econômica de 138 milhões, essa negociação terminou em um processo judicial do governo do Estado contra a Caixa e a Caixa contra o Estado. Ao assumir o governador Eduardo Campos, a primeira determinação foi: tem que resolver isso, porque o Estado estava há mais de 6 anos sem poder contrair nenhum empréstimo com a Caixa, prejudicando as áreas de habitação e as áreas de abastecimento de água e saneamento. Então, ou seja, esse problema foi resolvido em 2007 e nós passamos a alavancar uma quantidade de recursos muito grande com a Caixa Econômica, revertendo em benefício para a população. Olha, se fala muito, presidente, no problema maior do Estado, que é abastecimento de água, né? Que é, muitos pais ainda passam por problemas de abastecimento, você tem rodízio, dia com água, dia sem água, enfim, isso é o tipo de problema que, na sua visão, ainda vai perdurar muito tempo, ou existe um mapa, um cronograma, para definitivamente a gente acabar com o problema de racionamento de água? Acho que é uma boa pergunta, porque a gente tem que sempre estar tentando explicar para a população de forma muito transparente. O problema maior que a região metropolitana do Recife tinha há mais de 20 anos, 22, 24, 28 anos, é não ter água suficiente para poder abastecer a toda a população. Pouca água para uma demanda muito grande. Exatamente, ou seja, a gente tem um cálculo aí teórico, 160 litros pessoa dia, habitante por dia, então, ou seja, não tinha água suficiente. Além disso, aí a gente resolve o problema. Tínhamos Pirapama, mas não tinha as adutoras, não tinha estação de tratamento. Então foi uma obra de 600 milhões, a maior obra hídrica, feita nesses 4 anos. Concluímos, antecipamos algumas etapas, fizemos primeira etapa em 1º de julho de 2010, segunda etapa entrou em outubro, novembro, do ano passado, e a terceira etapa nós vamos concluir agora em maio. Então, ou seja, nós passaremos a ter água suficiente para a região metropolitana. Mas qual é o outro problema?
Por conta de não ter água nesses 20 anos, a rede ficava seca e cheia. Seca e cheia. Então, ou seja, eu tenho pressões altas, depois tenho pressão zero. Então, isso foi danificando a rede e, por falta de prioridade de outros de governantes, governo federal e tudo, não houve uma quantidade de investimentos necessária para isso. Então, agora nós investimos 600 milhões para fazer o sistema Pirapama e vamos agora investir 400 milhões na rede de distribuição. 400 milhões. Quase o mesmo valor de Pirapama. Puxa, e é um trabalho demorado, né, de formiguinha, né, presidente? Porque o que está embaixo da terra o pessoal não costuma enxergar muito, né? Exatamente. Imagine se eu fosse abrir todas as ruas da cidade para trocar todas as tubulações ao mesmo tempo. E você tem, pelo menos aqui na região metropolitana, um crescimento desordenado, né? Que é prédio, um negócio assim... Exatamente. Gigante. Agora veja, o senhor falou Pirapama, e aí a conclusão... Como é que está a situação ali do Agreste Meridional? Era a Barra do Prata, é? O Agreste Meridional, Garanhuns. Certo. Então, ou seja, nós também, Garanhuns era uma cidade turística. Que não tinha água. Que não tinha água. Uma cidade que, historicamente, nunca teve água. Então, ou seja, era uma situação que perdurava aí também há décadas. E nós construímos a barragem do Cajueiro, uma barragem no Rio Mundaú. Foi uma barragem muito importante, ela segurou 14 milhões de metros cúbicos. Foi construído no primeiro governo, foi? Foi construído nesses 4 anos do governador Eduardo Campos. Ele também foi uma luta, existia um projeto antigo que foi licitado, não tinha recursos e tal. Entrave burocrático, né? Exatamente, e o governador determinou, disse, não, temos que resolver a situação de Garanhuns. Então, ou seja, essa obra foi uma obra feita em parceria com a Secretaria de Saúde, que os recursos passavam lá pela Secretaria de Saúde, e nós concluímos a obra, concluímos antes daquela inundação que houve, ou seja, se a cidade de Correntes já teve prejuízo, se não tivéssemos concluído, seria pior. Mas ali, veja, pega todas aquelas cidades do Agreste Meridional, é? Não, essa barragem ela abastece a Garanhuns, especificamente a Garanhuns e São João, alguma coisa ali. Município pequenininho ali próximo, né? Mas ali, setentrional, que você pega Caruaru, que historicamente também sempre foi conhecido por não ter água, né? Caruaru foi outro desafio. Caruaru também assumimos a Compesa em janeiro de 2007. E a primeira meta que foi colocada, porque todos sabem que essa gestão do governador Eduardo Campos, ela trabalha com metas, com prazos, com responsáveis. E ele cobra. E cobra muito. Então, a primeira meta foi botar água em Caruaru antes do São João. E se a gente pode até, se for buscar aí nas capas do Jornal do Comércio, eu ainda me lembro uma capa do Jornal do Comércio que foi, acho que em julho, ou final de junho, ou foi começo de julho, em que dizia acaba o racionamento em Caruaru. Então veja, nós conseguimos fazer a obra em Caruaru, mas a mesma coisa da região metropolitana. E os investimentos na rede? Então nós estamos com uma obra em Caruaru que causa transtorno, que provoca engarrafamento, mas é necessário. Então é prata lá em Caruaru, a Barra do Prata ou não? Tem a barragem do Prata e tem Jucazinho também. Então, ou seja, nós estamos fazendo uma obra de 6 milhões de reais em Caruaru, numa grande área da cidade, fazendo os grandes anéis de distribuição. Isso é com parceria da prefeitura ou não? É o dinheiro só do Estado? Não, esse dinheiro é do Estado. Esse é um dinheiro captado pela Compesa, junto à Caixa, num programa aí de eficientização da distribuição. Então, nós estamos fazendo uma obra, hoje tem uma obra em curso de 6 milhões de reais, estamos licitando uma outra parte da cidade por 3 milhões de reais e estamos fazendo uma parceria com a prefeitura para que a gente possa conseguir melhorar também a parte de recuperação onde a gente está danificando o asfalto e tal. Quer dizer, aquele problema de anos que Caruaru não tem água, por isso que as indústrias não se instalam em Caruaru, a cidade não tem água, é um dia com água, 5 dias sem, enfim, isso acabou, né? Isso acabou em Caruaru hoje, amanhã estarei em Caruaru, inclusive no Sistema Jornal do Comércio, mas em Caruaru o que nós temos hoje são alguns problemas pontuais em áreas periféricas da cidade, com relação à produção, nós colocamos uma segunda etapa do Sistema do Prata, o Sistema Camevô, em funcionamento, nós temos água disponível para o Distrito Industrial, então, ou seja, Caruaru agora tem as condições de crescer. E o que é que precisa ser feito? Aí é aquele trabalho mais refinado, é como eu construir uma casa e depois fazer o acabamento. Então agora nós vamos estar abraçados com esse problema da rede de distribuição para que a gente possa dar condições de tranquilidade à população. Agora, presidente, eu penso às vezes muito nessa questão micro, sabe, Rosineide? Por mais que a gente
fale, por mais que o Estado faça, eu penso que as pessoas ainda não estão muito conscientes no ato de conter o desperdício. Uma coisa que eu tenho notado, viu, Roberto, é o seguinte. E você nota, você sai de manhã para caminhar e sai passando nos edifícios, ali, pronto. É uma chuva agora de aquelas máquinas de lavar, de pressão, de lavar carro, né? Como aquilo tá barato, eu não sei, vendendo todo o prédio, você passa todo o porteiro, tá lá lavando a parede, a calçada. O cara não tá mais varrendo a calçada, ele usa o jato d'água. É impressionante. Eu passo ali de manhã na Rua do Futuro, que eu vou para Jaqueira, é impressionante que eu vejo de um lado e de outro assim. Eu não sei, e é um desperdício absurdo você, né, usar água para fazer aquilo. Eu penso que essa questão da consciência também. E a Compesa tem feito, inclusive, campanhas de conscientização, não é? Exatamente. Acho que você falou um ponto crucial. Não adianta você fazer muito e a população achar que a água é um bem infinito, né? A gente tem que entender que a água é um recurso escasso, né? É um recurso natural que nós gastamos energia elétrica, nós gastamos produtos químicos para tirar a água da barragem, trazer através de grandes adutoras para dentro da cidade. Então é um crime você saber que você, no século XXI, com a consciência que temos, né, a gente gastar dessa forma. Então é um desafio, a gente tem feito trabalho técnico-social, tem feito campanhas de conscientização junto às comunidades, para que a gente possa ter esse uso racional. Isso é eu penso que um dos maiores problemas. Agora, olha, o senhor citou uma coisa interessante desse valor absurdo aí de 400 milhões para se tomar conta da rede. A nossa rede aqui no Recife é uma rede considerada velha e que tem que ser trocada de cabo a rabo, ou é uma rede que ainda suporta por mais alguns anos? Porque vez por outra você tem cano que estoura, e é 2 dias de conserto, aí você vai lá na emenda e estoura em outro canto. Enfim, a situação da nossa rede, ela é precária, presidente? Infelizmente, ela é precária. Essa é a realidade. Ela é a realidade. Não adianta também tapar só com a peneira. De jeito nenhum. Ou seja, a gente tem que dizer com muita tranquilidade. A rede, além de ser antiga, ela passou muito tempo sofrendo, tecnicamente se chama de uma fadiga. Ou seja, esse fato de ter água uma hora, não ter água outra. Um dia tem, o outro dia não tem. A rede é para trabalhar sempre pressurizada, ela não pode ficar secando. Então mas existe um planejamento, ou seja, a gente vai identificando cada lugar onde o cliente reclama um vazamento, isso entra numa coordenada, nós colocamos no mapa, um mapa eletrônico, e quando repete muito vazamento naquela rede, a gente vai e faz uma obra, e a gente substitui tantos quilômetros, 1 quilômetro, 300 metros, a gente vai e substitui aquela rede. Mas nós temos muitos vazamentos, a cidade do Recife, a cidade que passa por esse problema. O que é que acontecia antes de Pirapama? Né? Como eu tinha água de um lado da cidade, ou seja, o que é o racionamento? O racionamento eu fecho todas as válvulas de um lado da cidade e deixo a água passar só para o outro. No outro dia, eu abro aquelas válvulas e fecho outras válvulas. Então, um lado da cidade que estava com água fica sem e o outro passa a ter. O que é que acontece com Pirapama? Como eu não faço mais isso em grande parte da cidade, eu deixo a água 24 horas, o vazamento que antes aparecia e depois desaparecia, porque eu fechei a válvula, é constante. Agora ele fica constante. Então, nós temos tido cerca de 200 reclamações de vazamento por dia. Por dia? Por dia. Cada reclamação, você pode até perceber quando as pessoas ligam para o call center, às vezes até demora um pouco, porque ele está identificando no mapa qual é a coordenada para que a gente possa monitorar. Nossos veículos têm rastreador, então nós sabemos qual é a equipe que está mais próxima, e é um desafio. Mas vocês estão terceirizando ou não? Isso é só a Compesa que realiza, só o funcionário da Compesa que faz esse tipo resolve esse tipo de problema? Ou existe terceirização para isso? Não, o grosso é terceirizado. Nós tínhamos 50 equipes. Antes de entrar Pirapama, a gente começou a negociar para aumentar para 70 equipes. E estamos já com o recurso do Banco Mundial disponível para, pelos próximos 2 anos, a gente poder gastar mais alguns milhões, cerca de 12 milhões, aumentando ainda esse número de equipes, porque nós precisamos conter essa onda de vazamento, que é muito grande. Presidente, me diga uma coisa. O índice de inadimplência na Compesa é alto ou não? Mesmo com aquilo do nome ir para o SPC, Serasa, enfim, é alto o índice de inadimplência da Compesa? Para a média do setor ainda é alto. Ainda é alto. Nós temos cerca de 12% de inadimplência. Varia entre 12% e 14% de inadimplência. Mas isso é do pequeno ou do grande?
Veja, a tarifa social, que é a população mais humilde, a população que participa de alguma Bolsa Família, algum programa social, custa R$ 5. Né? Quem é tarifa social é onde a gente tem a melhor adimplência. São as pessoas que pagam, ou seja, as pessoas mais humildes são as que pagam. Então a gente tem feito campanhas, tem melhorado, às vezes o cadastro está desatualizado, tem melhorado o cadastro, melhorado as ferramentas de cobrança para que a gente possa realmente trazer esse recurso. Esse recurso é importante. A Compesa, mesmo ela tendo, quando ela tem lucro, não tem acionista para dividir os lucros. Nós não temos dividendos. Então todo o lucro da Compesa é reinvestido em todo o Estado. Nós temos muitas cidades pobres. E pelo que o senhor diz, é muito pouco, né? Você tem que partir, ter muito dinheiro para poder investir, né? Exatamente. Olha, deixa eu passar algumas perguntas para o senhor, presidente Alberto Tavares. Em linhas gerais, é com relação à questão de vazamento, enfim. Mas tem uma pergunta aqui que chama a atenção, que o rapaz disse que teve um inquilino que renegociou em nome dele um débito junto à Compesa, certo? Aí ele não pagava também a locação e foi despejado. Agora a Compesa só quer religar a água do imóvel se o débito for pago pelo proprietário, que não é o legítimo devedor. Enfim, como resolver essa pendência? É o senhor Emanuel. Eu penso que é melhor ele se dirigir à Compesa, né? Eu peço a Emanuel, primeiro dizer o seguinte, quem tem apartamento alugado é responsável pelos impostos, pela taxa do condomínio. Então, ou seja, é um cuidado do locador ele pedir os comprovantes de pagamento daquelas despesas que são relacionadas ao imóvel. Né? Mas eu posso dizer para ele que ele procure a diretoria comercial da Compesa para que o nosso pessoal possa encontrar uma alternativa para que ele possa regularizar esse débito. O Fábio, do bairro de Cajueiro, ele está dizendo que em Cajueiro, na parte alta, na rua Dr. Paulo Ramos, tem um cano estourado, vai fazer um mês. Então, olha aí, rua Dr. Paulo Ramos, lá em Cajueiro. Tá anotado, né, Rosa? Até uma pergunta aqui interessante, viu, presidente? Do Breno Cunha. A Compesa vem buscando fontes alternativas, como, por exemplo, dessalinização da água? Aldo, essa pergunta eu acho que ela é espetacular, porque nos dá uma oportunidade de dizer que nós temos o maior sistema de dessalinização. Talvez a gente só perca para o Kuwait, para algum país do Oriente Médio. Pernambuco? Exatamente, e ninguém sabe. Ninguém. Eu estou surpreso agora que, sinceramente, eu não tinha nem noção disso. E agora você tá antecipando uma notícia que a gente queria dar em primeira mão, mas que é que nós estamos fazendo um grande investimento em Fernando Noronha. Nós já temos há muito tempo um sistema de dessalinização, são bombas dinamarquesas. Tivemos a oportunidade de mandar nossos técnicos para a Dinamarca para conhecer a fabricação, para que a gente pudesse aperfeiçoar. Então, em Noronha, dependendo da época do ano, mais da metade da água disponibilizada para o arquipélago de Fernando Noronha, ela vem do mar. Então, é um sistema que a gente vai tá fazendo um esforço para a gente inaugurar no começo de fevereiro, né, que é um sistema que resolve o problema do abastecimento de água do Noronha. Que é um problema histórico também. Histórico, né? Mas aqui para o Recife, se usa também dessalinização? Não, a gente não precisa aqui. As nossas fontes são boas, né, Tapacurá, Pirapama. Mas existem estudos nesse aspecto? A Compesa sempre estuda isso? Sim, nós temos aí uma política mais voltada para a Secretaria de Recursos Hídricos. Mais amplo, né? Que tem alguns programas, tem vários, né? Vários dessalinizadores espalhados aí pelo interior do estado. Presidente, eu lembro que teve uma época que era uma febre você cavar poço. E eu lembro também que teve uma época que a Compesa até não orientava que isso que fosse feito na escala que estava sendo. Existem problemas ainda com relação a esse tipo de coisa? O cidadão ir lá no fundo da casa, ele cava poço desordenadamente? Existe sim, essa também é uma política coordenada pela Secretaria de Recursos Hídricos e pela CPRH. Agora é fácil entender, ou seja, cada prédio que é construído em Boa Viagem, por exemplo, né, se começa logo fazendo um poço. Então, a gente tem tido, por exemplo, algumas notícias de alagamento, tem um vazamento na Conselheira Aguiar. Não é da Compesa. Não é da Compesa. Ali, às vezes, quando está explorando o poço, ele tem que tirar aquela primeira água durante vários dias. Então, ele fica jogando na galeria, um volume de água absurdo e aquilo retorna. Né? Mas eu acho que o problema maior é a dessalinização e a contaminação no lençol freático. Esse é um problema, mas é um problema que é coordenado pela CPRH, que é a Agência do Meio Ambiente, e pela Secretaria de Recursos Hídricos. Olha, voltando lá para o início da nossa conversa, a parceria público-privada, como é que o senhor pretende agir? Já tem as empresas, já se visa, como é que vai ser o processo de feitura disso?
Em primeiro lugar, a PPP é uma modalidade que é recente aqui no Brasil, né? Acho que 5, talvez menos que 10 anos. Nós temos 2 exemplos aqui, um bastante exitoso, que é a PPP do Paiva. A ponte, né? Quem já passou ali vê que vale a pena. Tem a PPP do Presídio de Itaquitinga, que também está sendo concluído. Está sendo concluído e vai tirar todos os presídios de Itamaracá. Então, ou seja, o que é uma PPP? É uma forma de trazer o capital privado, trazer também o risco do capital privado, para fazer um investimento que o Estado levaria muito mais tempo para fazer, com muitas outras amarras. Então, nós estamos estudando, desde 2007, uma proposta para sanear, para botar esgotamento sanitário, em 14 municípios da região metropolitana. Certo. Em que fase que nós estamos? Então, alguém foi lá, uma empresa foi lá, disse ao Estado que tinha interesse de estudar, certo. Passou 2 anos e meio estudando, certo. E apresentou agora dizendo, olha, eu tenho os estudos, estão aqui os estudos, eles nos entregam, custa tanto, né, cerca de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de investimento. Os 14? Para os 14 municípios. Tá. Mas é um volume de investimento que nunca teve, né? E para fazer isso em 10 anos. É como se eu estivesse fazendo quase que uma Pirapama por ano. Está correndo contra o tempo aí. Né? Exato. Então, ou seja, nós estamos na fase, nós estamos contratando uma empresa de auditoria top no mercado, uma das 4 maiores auditorias internacionais, para que nesses 3 meses a gente faça os estudos e a gente vai entregar esse assunto à secretaria, ao secretário João Bosco, que vai discutir dentro do comitê de parceria público-privada, dentro do núcleo de gestão do Estado, se é viável, e sendo viável a gente vai partir para a licitação. Mas é uma das primeiras no país também, ou se tem algum já exemplo? Tem pequenos exemplos, nesse porte é a primeira e a maior. Só quem está estudando um esgotamento de região metropolitana é o Estado do Espírito Santo, mas que o investimento deve ser mais ou menos a metade do que está planejado aqui para Pernambuco. 2, né? Então, tá certo. Presidente Roberto Tavares, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN e até um próximo encontro para mais esclarecimento para a população. Obrigado, Aldo. Estamos sempre à disposição. Muito grato. Roberto Tavares, presidente da Compesa, falou aqui a CBN. Agora nós vamos ao repórter CBN.